Olá, como vai você? Tudo bem? O universo é uma alma viva, viva. Assim como nós temos o nosso corpo físico, nós temos um ser pensante, um ser anímico, espiritual. Na Bíblia se chama de alma. No ocultismo, na metafísica, se chama anímico, consciência. É o que a gente tem. É essa consciência que sobrevive à morte do corpo físico. Morreu, a gente continua vivo, interagindo com a nossa consciência. A nossa consciência, ela é uma minúscula partícula, muito pequenininha. Ela é o chip que coloca o nosso corpo físico em movimento. O que faz o meu corpo ficar em movimento? Eu mexer os braços, eu mexer o corpo. É a minha consciência. O universo, as galáxias, elas têm a alma universal. O que preenche, o que insufla a vida nas galáxias de todo o nosso sistema, do nosso sistema solar, é essa alma. Podemos dizer que é o ser infinito que preenche toda a vida no universo. Tudo é movido por uma consciência universal. Por exemplo, vocês estão vendo esse celular? Estão vendo? Ok. Esse celular, o que mantém a solidez dele, a gente pensa que é matéria. É matéria. O que mantém ele coeso é a matéria. Não, pessoal. O que mantém esse celular aqui coeso, com uma chapa de ferro também, são as partículas invisíveis que mantém esse celular, essa matéria sólida, sólida. Pra vocês terem ideia que o princípio energético é o que comanda e é o que manifesta a vida materializada nesse celular, assim como as galáxias, as estrelas. Toda a vida planetária universal, ela coexiste através do ser infinito, podemos dizer Deus, a força cósmica invisível que mantém tudo coeso. Então, Deus, ele existe. Deus, ele é a manifestação universal de toda a vida universal, de todas as galáxias, de toda a vida que existe. Ele é o princípio cósmico que mantém toda a vida. É a eternidade, é o princípio cósmico, é o prana, é a pneuma, é o fluido vital, é a pneuma, como diz o pulmão, né? O pulmão universal que mantém a vida. E todo o universo, todo o sistema planetário, somando a nossa galáxia, somando o nosso sistema planetário, existem outras galáxias e elas estão sendo ativadas, se formando outros planetas, outros sóis, através do Ser Supremo, o que mantém a vida. O que sopra as partículas é aquele que está soprando, emanando vida nas galáxias, em todo o sistema planetário. Então, assim como um celular, ele tem partículas invisíveis
que mantém essa vida, porque se não houvesse as partículas invisíveis soprada pelo próprio Ser Supremo, insuflada, esse celular ele não teria possibilidade nenhuma de ter essa densidade. Então, a densidade advém dessas partículas invisíveis, assim como a densidade desse sistema planetário, do meu corpo, do seu corpo aí, se advém dessas partículas invisíveis insuflada do próprio Ser Supremo, do invisível. Então, o universo ele é feito de partículas. Só que o que é mais interessante que essas partículas elas não se contraem, pelo contrário, elas se repelem. Nessa que elas se repelem, o universo se mantém coeso. Olha só como que é. Porque se elas se atraíssem, não ia dar muito certo. Então, há uma repelência de partículas em que, por exemplo, para dar certo, tem que haver o negativo e o positivo se atraem. Como uma é negativa da outra, porque há o processo em que elas se repelem. Mesmo elas se chocando, se repelindo, há um processo de estrutura em que essas partículas vão se estruturando e estruturando todo o universo. E aí a gente percebe, são blocos energéticos de todo um sistema que vai se construindo, né? Construindo esses universos, construindo mais galáxias. Está sempre em construção esses universos. Os extraterrestres, os seres do espaço, foram construídos por esse Ser Supremo. A vida foi insuflada. A nossa consciência, que é espiritual, ela foi insuflada do Ser Supremo. Podemos dizer Deus, Pai sideral, Pai cósmico. Então isso faz a gente entender como que a vida ela é dinâmica, como que a vida é tão importante, como a gente precisa preservar também a vida dos seres humanos. Aí você vai pensar, vai raciocinar, a vida advém desse Ser Supremo, desse Ser cósmico, do Deus universal, do patrono universal, cosmicamente falando. Então esse aqui é um vídeo muito rico, que vai abrir muito a tua mente, de saber que você é um projeto. Você é um projeto advindo do Ser Supremo. Então, como é interessante, você pega essa caneta, olha aqui a caneta, e aqui essa caneta, a solidez dela, ela, no seu interior, essa caneta, ela tem partículas, ela tem átomos invisíveis, no qual mantém ela coesa, mantém ela sólida. Olha que raciocínio que você está recebendo agora, olha que ideia que está sendo implantada. Se eu pegar essa caneta, passar ela numa brasa viva, um fogo, queimar ela, destruir ela vai permanecer íntegra com as suas partículas e a sua genética, que é a própria caneta. Então permanece a genética da caneta no astral. Daí, quando a gente fala, eu desencarnei com o meu perispírito, com essa roupagem, com o cabelo, com a cor de pele, com a roupa, com a última roupa. Isso acontece muito no processo. Lembra que eu falei da caneta? Que ela permanece intacta, mesmo sendo destruída. Assim é o corpo físico. Quando esse corpo deixar a Terra, ele vai se apresentar com essas mesmas características
no mundo espiritual, no mundo astral. Desencarnou, se desencarna com essa camisa, com esses tracinhos aqui. Tem desencarnado que desencarna até com óculos, com bermuda, com a última roupa que esteve em terra. Então, onde eu quero chegar aqui é um processo evolutivo do desencarne, em que a gente mantém essas partículas ainda das próprias vestes, mas o que está além de tudo isso é a consciência. É a consciência que plasma essas roupagens nossas, o perispírito ali, que se reveste dessas últimas vestes, que em última instância de vida ali ele esteve, desencarnou e continua com esses trajes, com essas roupas. Então, mas o processo é muito gigante, é muito mais que isso. Quando a gente entende que as próprias galáxias, elas são constituídas de partículas, e essas próprias partículas invisíveis que mantêm a solidez de toda a magnitude planetária, universalmente falando. Então, isso faz a gente entender, raciocinar e estudar mais sobre esses assuntos de metafísica.